Eu escutei hoje, né, ali fora dos bastidores, algumas pessoas falando que São Paulo tinha uma pressão por estar muito tempo sem conquistar um título. Mas eu acredito que não existe essa pressão lá dentro, não? A pressão maior, eu escutei algumas pessoas, né, dizendo que o São Paulo, que o Crespo foi covarde, que o Crespo foi isso no primeiro jogo. Cara, até onde eu sei de futebol, quando tu joga na casa do adversário, o adversário é que tem que sair pro jogo, né? E foram dois tempos distintos. E o que me deixa mais feliz foi o segundo tempo de São Paulo. Por quê, né? O que é que aconteceu? No primeiro tempo, o Abel tirou os lados do campo, que é aonde inicia a jogada do São Paulo, e deixou o Miranda sair jogando com a bola. E o Miranda só tinha o quê? O jogador por dentro, né? E o São Paulo errou muito. E o cara vê quando o cara é treinador e um bom treinador, quando ele volta para o segundo tempo e ele conserta tudo aquilo, né? Porque foram dois tempos de que o Palmeiras teve mais chances porque se propôs a jogar pela uma bola dentro da sua casa, né? E conseguiu em alguns jogos um contra-ataque fazer isso, mas daqui a pouco, quando o São Paulo encaixou direitinho, o Palmeiras não deu tanto perigo ao São Paulo, né? Então eu não acredito muito nessa pressão toda, né? O São Paulo jogou ontem como se deveria jogar, né? Eu não acredito nessa pressão que as pessoas falam ou que o Crespo errou ontem, mas assim, cara, era o tipo de jogo que eu gostava, sabe? Eu sempre tive na minha cabeça que é o tipo de jogo que te muda a mentalidade do torcedor, sabe? Se o torcedor te achava um jogador mais ou menos, são jogos assim que você fica marcado, né? E se eu sou marcado hoje no São Paulo, né? Apesar e assim isso é o que é a democracia, nem todos reconhecem o que eu fiz, sabe? Mas assim eu sou reconhecido no São Paulo por jogos difíceis, sabe? Jogos fáceis eu até, mas assim jogos assim é que eu gostava, porque eu acredito que o Muricy deve estar passando isso para os jogadores, que é esse jogo, né? Esse é o jogo que te faz mudar de patamar, né? Que é a palavra do momento, né? Para o torcedor, num clube. Então, é um momento para essa molecada do São Paulo, junto com os jogadores experientes. E eu vou dizer algo: se o São Paulo conquistar esse título, pode escrever que o São Paulo vem muito forte nas outras competições. É o que o São Paulo precisa, é o que esse elenco precisa. É ganhar algo, ganhar a confiança que estava faltando, né? Que todo mundo fica com o pé atrás quando chega próximo a uma final, a um jogo difícil. O São Paulo sempre deixou a desejar no passado, mas esse ano, até pelo primeiro jogo, acredito que jogadores vão aparecer como apareceram no primeiro jogo. Souza, hoje os torcedores pedem muito para os jogadores dos seus times que sejam jogadores aguerridos, jogadores de muita raça. E você é identificado principalmente com a torcida e reconhecido por conta disso. Queria que você falasse de onde surgiu essa identificação tão grande com o São Paulo Futebol Clube. Cara, olha só, eu durante a minha infância, eu já contei isso várias vezes, né? Eu nunca esperei na minha vida vestir a camisa do São Paulo, isso é uma verdade, né? Eu sou moleque, sou de Alagoas, e já passei fome, sempre fui um cara muito determinado na minha vida, sabe? Nunca procurei ouvir muito e fazer mais. Esse era o meu lema. Cara, e quando eu cheguei no São Paulo, que eu avistei tudo aquilo, falei, cara, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui, sabe? Eu tenho que fazer por onde ficar aqui. E eu só saí de São Paulo porque, na época, o Sr. Juvenal achou por melhor que seria importante para a minha carreira eu ter saído naquela época, porque senão, se fosse por mim, o Sr. Juvenal sabe, se fosse somente por mim, eu não teria saído, né? A identificação foi desde que eu cheguei, como eu fui acolhido, como o São Paulo Futebol Clube trata o atleta. E eu não digo o tratamento é só como na parte de estrutura, mas é em todos os sentidos, sabe? Como é importante o ser humano dentro de São Paulo. Cara, e quando eu cheguei no clube daquele, a qual eu via pela televisão, vi grandes jogadores, cara, aí quando eu saí de Maceió, né, as coisas aí, eu fui aumentando os meus sonhos, cara, e quando eu me vi dentro de São Paulo, aí, cara, aí
E assim, o Rogério me ajudou muito com relação a isso, sabe? O Rogério, a gente conversava bastante. E o Rogério às vezes, um cara que falava muita coisa que eu não gostava de ouvir, mas era muita verdade, sabe? E aí eu cresci muito dentro do clube, cara, fui me identificando mais ainda, cara, e quando eu entrava, eu tenho essa certeza, não fui jogador que mais qualidade teve, cara, mas o que eu pude fazer pelo clube, eu fiz por amor. Essa é a verdade, entendeu? Eu fiz por amor, eu fiz porque eu amava aquilo, eu não queria perder aquilo. Eu costumo dizer sempre isso, sabe? Eu nunca fui tão feliz treinando num clube como eu ia no São Paulo, sabe? Quando eu acordava, eu sentia necessidade de estar no clube. Então, cara, eu vivenciei isso intensamente no São Paulo, sabe? Então, quando eu entrava em campo, eu não poderia, às vezes, estar no meu melhor dia, mas correr, cara, eu nunca deixei de fazer isso. Por isso que as pessoas gostam, né, do meu trabalho, claro, né? Eu me considerava um cara técnico, às vezes, né? Eu sempre costumo dizer, se eu tivesse no meu melhor dia, cara, dificilmente alguém ia aparecer no jogo mais que eu, né? Mas quando eu não estava também, eu sabia usar aquilo que eu tinha também de melhor, que era a minha garra, um cara lutador, batalhador, cara, e graças a Deus, né, tudo que eu conquistei no São Paulo mostra que, cara, ninguém fica 6 anos em um clube, né, ganhando um monte de coisa, igual eu fiquei, quase 240 jogos, né, então eu vejo muito isso. Eu me vejo muito, né, guardadas as proporções, eu me vejo muito no Sara hoje, não só pela camisa 21 que ele veste, mas assim, eu tenho certeza, né, quando surgiram essa molecada aí, toda, o jogador que ninguém apostava nada e hoje é um cara, um batalhador dentro de campo, ao qual não aparece tanto torcedor, mas é um cara que tem se movimentado, corrido, lutado, é esse menino. Por isso que ontem fazendo o jogo na rádio do Craque Neto, eu e o Neto voltamos nele como o melhor jogador de São Paulo ontem.